Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico. Oi, Ana, bem-vinda, tudo bem? Eu espero que o tema de hoje possa nos possibilitar pensar um pouco. Olá, tudo bom? Bem-vindo. Sérgio, seja bem-vindo. Bom, nós vamos falar sobre um tema hoje bem complexo. Na verdade, um tema que está... Oi, Dani, tudo bom? Vou dar oi para todo mundo, aí nós começamos. Dá uns 2 minutinhos aí para as pessoas entrarem. Enquanto isso, tudo bom? Conforto. Hoje, a Dani fez uma enquete essa semana que eu achei muito interessante, que é: você acha que as pessoas estão mais intolerantes nas redes sociais? E 100% das pessoas que responderam disseram que sim. Eu particularmente acredito que as pessoas estão intolerantes não são só nas redes sociais. Eu acredito que elas estão intolerantes em todas as áreas, tá? Seja na vida pessoal, seja na rede social, seja nos grupos que nós participamos. Está todo mundo, eu acho que assim, tanto tempo. Oi, Marcelo, bem-vindo. Eu acho que assim, tanto tempo. Oi, Sueli, tanto tempo. Bem-vinda, bem-vindos, bem-vinda, Luciana, bem-vinda a todos. Eu acho que assim, tanto tempo em quarentena, entra em quarentena, sai de quarentena, aumenta o grau ou a complicação da quarentena. Isso tem feito com que todo mundo tenha ficado muito mais cansado, muito mais exausto. Tanto que uma das coisas que tem, assim, estudos já mostram, é que essa pandemia do ano passado, de 2019 para 2020, o grau de... o aumento que houve em relação a estresse e ansiedade no nosso dia a dia foi de praticamente 80%. Mas hoje nós vamos falar de um tema que me fez estudar, porque era um tema que eu não tinha tanto conhecimento. É um tema que... Na verdade, eu conhecia muito pouco. Quem me trouxe esse tema e me pedindo até para abordar um pouco mais foi a Dani, me falando que esse era um tema que estava muito discutido e que seria legal nós conversarmos sobre isso. E quando ela me trouxe esse tema, eu falei, uau, a gente realmente precisa falar sobre isso, discutir, abrir, sabe, espaço para isso. Eu acho que hoje o Instagram, o Twitter, todos esses meios, todas essas redes sociais nos possibilitam falar sobre assuntos que muitas vezes não são discutidos e que precisam. E na verdade nós estamos falando sobre o quê? Sobre a cultura do cancelamento. E foi interessante porque conforme eu li alguns materiais, eu fui atrás, assisti alguns vídeos e achei muito interessante. Por quê? Porque na verdade é um tema extremamente polêmico. Mas eu também percebi que muitas pessoas confundem cancelamento com linchamento. Tá? Embora se fale a cultura do cancelamento, ela ainda não é tão difundida assim, da forma como as pessoas possam entender. Ou pelo menos no que eu li, isso para mim ficou muito claro, no que eu assisti. E achei super legal, um jovem youtuber, ele fez uma mesa aberta, onde ele recebeu pessoas para discutir a cultura do cancelamento precisa ser cancelada. E houve um ponto que eu achei muito interessante, que é: o que é cancelar? Cancelar, segundo um dos convidados, é quando eu cancelo alguém, eu não sigo mais essa pessoa. E para ele era muito claro que cancelamento era uma coisa e linchamento era outra coisa. Só que, na verdade, o termo hoje, ele é o mesmo termo, né? Só que se usa a cultura do cancelamento. O que significa a cultura do cancelamento? Significa que, a partir do momento que uma pessoa, ela fale alguma coisa, ou ela tem um comportamento que não é aceito, ou não é bem visto, automaticamente ela pode entrar num processo de cancelamento. O que as pessoas não se dão conta é de que isso foi algo muito interessante, porque eu me basei muito assim no que eu vi e no que eu atendo. Por exemplo, eu já tive clientes que passaram por cancelamento. Eu tive uma cliente que entrou num processo de depressão extremamente forte.
Por que ela entrou num processo de depressão? Então, o que ocorre? A pessoa faz algo, fala algo. No caso da minha cliente, ela era uma jovem youtuber e ela colocou a opinião dela sobre alguns assuntos e alguns grupos começaram a bombardeá-la negativamente, desqualificando, xingando, dizendo que ela não merecia nem viver, como uma pessoa tão horrível como ela poderia existir. Essa moça desistiu da carreira de youtuber, teve um processo de depressão muito forte, precisou trabalhar com terapia e psiquiatra com medicamento. Ou seja, quando nós falamos sobre a questão da cultura do cancelamento, e eu acho que essa é uma discussão muito forte, no início era uma forma, tá, de trazer situações não faladas, e o que eu percebo, e hoje existe muitas, como é que eu vou te dizer, muitas vertentes, mas existe algo que eu acho muito interessante, porque como é que isso começou? Isso começou quando nós falamos, quando isso começou com a questão do Me Too. O que é o Me Too? Tá? O Me Too foi como é que eu vou nascer? Na verdade, foi o primeiro debate nas mídias sociais sobre assédio sexual e que fez com que, na época, algumas pessoas, principalmente os figurões de Hollywood, fossem expostos, fossem levados à justiça e fossem presos. Então, foi um movimento que permitiu fazer com que algo que não era falado viesse à tona. Algo que as pessoas começaram a dizer, olha, isso ocorreu comigo também, isso foi levado, então o processo ocorreu uma situação, nós levamos isso, todos tomaram conhecimento, as pessoas foram expostas, isso foi levado, tá? Para julgamento, foi levado para a justiça apurou os fatos, a justiça julgou e a justiça, na verdade, teve uma pena de acordo com o crime que foi cometido. Isso seria um cancelamento positivo, ou seja, algo ocorre, nós fazemos uma denúncia e essa denúncia ela é averiguada, ela é avaliada e aí é tomada uma decisão. O problema é que, atualmente, o que tem acontecido? A cultura do cancelamento se tornou uma forma, pelo que eu entendo, das pessoas se colocarem e muitas vezes esquecerem que do outro lado tem um ser humano que cometeu um erro. E a minha pergunta eu me lembrei muito lendo sobre a cultura do cancelamento, uma frase de Cristo que quando estão lá apedrejando Maria Madalena, antes que comece o apedrejamento, ele olha para as pessoas e diz, quem nunca tiver cometido um crime, quem nunca tiver feito algo errado, atire a primeira pedra. E, na verdade, naquele momento, tá, o apedrejamento ele termina. Porque quem de nós, em nenhum momento, seja numa brincadeira, seja por uma infantilidade, seja por uma ignorância, e ignorância significa eu ignorar aquela situação, eu não fiz ou não faço algo que depois eu me envergonho. Todos nós já fizemos isso. O problema é que quando nós começamos a falar da política de cancelamento, a pessoa que faz eu não estou dizendo que nós não devemos denunciar, e eu quero deixar isso muito claro. Eu acho que quando algo sério acontece, quando a pessoa faz algo que realmente aquilo vai contra tudo que todos nós acreditamos, aquilo está errado, nós temos que denunciar. Só que existe uma grande diferença entre denunciar e cancelar. Então vamos lá. Por que o cancelamento, a cultura do cancelamento, ela está sendo confundida com linchamento virtual? Porque na verdade, a partir do momento que a pessoa ela faz um comentário, olha que interessante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das pessoas que foi cancelada foi o Raul Seixas. Por quê? Porque foi divulgado uma nota. E muitas vezes, muitos linchamentos começam com uma fake news, onde ele teria entregue um amigo na ditadura. 2 meses depois, com o estudo, se comprovou que a coisa não era bem assim, que ali tinha um mal entendido. Nessas alturas, ele já tinha sido cancelado. Vamos imaginar que ele estivesse vivo e isso tivesse outras consequências.
Como assim outras consequências? É só um cancelamento. Na verdade, não é só um cancelamento. Quando você entra com um processo de cancelamento, vamos imaginar uma pessoa famosa, tá? Nós temos o caso da escritora do Harry Potter. E eu não estou discutindo o que ela falou, o que ela não falou. Tá? Eu estou discutindo que a partir do momento que ela fez uma colocação, um grupo se movimentou para cancelá-la e ela foi cancelada. O problema é que, ao contrário, né, até ali uma frase que dizia: ela é tão forte quanto seus personagens, ela não abriu mão do que ela estava dizendo. E ela levantou um tópico que é muito sério, de que as pessoas hoje estão com medo de falar o que é real por medo de serem cancelados. Então vamos lá, para quem sofre o cancelamento é como um linchamento. O que é um linchamento? Eu acho que primeiro nós temos que, quando nós falamos das coisas, nós temos que entender o que significa o que nós estamos falando. Eu acho que poucas pessoas sabem, na verdade, que o linchamento, ele vem de uma palavra inglesa chamada lynch, e que, na verdade, o que significa isso? Olha que interessante, né? Quando nós falamos de linchamento, nós estamos falando de uma situação de um fazendeiro americano que ele mesmo fazia, quando uma pessoa era pega fazendo algo, tá, de errado, ele mesmo, tá, fazia o julgamento, tá? Então, linchamento é a violência sofrida contra uma pessoa provocada por uma multidão. Quem nunca viu em um filme ou não ouviu falar de linchamento, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é punir aquela pessoa, é fazer com que aquela pessoa pague pelo erro dela. Tá? O William Lynch, na verdade, ele comandava um tribunal privado que punia criminosos pegos em flagrantes, ou seja, é fazer justiça com as próprias mãos. E olha que interessante, né? No Brasil, nós temos o que se chama de presunção de inocência, que é o artigo 5º do inciso 57 da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que significa isso? Que para uma pessoa ser julgada, ela precisa, primeiro, que seja comprovado que ela, na verdade, cometeu aquele erro. Quando nós falamos do cancelamento virtual ou do linchamento virtual, não existe isso. Na verdade, o que existe é que a pessoa, ela cometeu um erro ou criou-se uma fake news sobre um erro, e essa pessoa é julgada por aquilo. E todo o resto que ela fez, toda a vida dela, que ela dedicou a fazer, seja o bem ou mesmo que seja o mal, é esquecido. A partir daquele momento, as pessoas simplesmente a julgam, a condenam e a matam. E qual é o problema quando uma pessoa ela passa por um linchamento virtual? Essa pessoa, se ela não tiver uma boa estrutura, mesmo tendo uma boa estrutura emocional, imagine o seguinte: ela é literalmente atacada de todas as formas possíveis. Quando isso ocorre em escola nos Estados Unidos, a pessoa não é cancelada, mas ela passa por esse linchamento, tá? Em alguns filmes você já ouve falar disso. As pessoas que fizeram isso são condenadas. E as pessoas ainda não se deram conta, tá? Elas não se dão conta, elas acham que a partir do momento que eu fui lá e também coloquei o meu dedinho e também participei daquele cancelamento, eu só estou cancelando como se fosse um jogo. Só que nós esquecemos que do outro lado tem uma pessoa de carne e osso. E como é que essa pessoa de carne e osso, que até então era uma pessoa de referência ou era alguém que simplesmente estava ali compartilhando uma forma de pensar, ela se sente ao ser tão atacada, tá? O que nós podemos ver? Questões emocionais seríssimas, depressão, em últimos casos, suicídio. Só que olha que interessante, né? Quando é feito um cancelamento virtual, as pessoas não se dão conta de que elas também são corresponsáveis por aquilo que está ocorrendo. Olá, Bruna, bem-vinda.
O que quer dizer com isso? Não, mas eu não fui responsável pelo quê? Eu só coloquei o meu dedinho lá e disse, eu também não sou a favor, eu concordo que ela está errada. O problema é que a pessoa não tem o direito, nenhum direito, tá? De se defender. Ou seja, assim como ocorre nos linchamentos reais, a pessoa ela é arrastada por uma multidão e ela é literalmente morta. E se a pessoa realmente não é culpada, ou se aquilo que ela falou foi feito numa ignorância ou por não saber as regras nas quais ela está convivendo? Será que nós temos o direito de matar alguém assim? Será que nós temos o direito de nos sentirmos justiceiros e tentar corrigir o mundo, cancelando pessoas? Será que quando eu cancelo alguém, eu estou resolvendo realmente o problema? Será que quando eu pego um menino que roubou e lincho ele, ou seja, eu o mato, eu resolvi o problema do roubo naquela cidade, naquele país? Ou será que eu só criei mais violência, e uma violência que vai ajudar no quê? Eu só transformei pessoas que estavam naquele momento, passando pela rua, em assassinos. Até que ponto, quando nós falamos do cancelamento, nós não estamos falando por trás exatamente do linchamento? Então, o que eu quero trazer para vocês? O questionamento. Olá, Sandra, bem-vinda. O questionamento do primeiro. Será que quando nós participamos de um cancelamento de alguém, nós estamos ouvindo a história inteira? Será que nós estamos cancelando aquela pessoa porque realmente ela fez algo que é errado, não é certo, ou eu simplesmente não quero ouvir o que ela está dizendo? Será que quando eu cancelo alguém e impeço ela de falar, impeço ela de se defender, impeço ela de se colocar, eu não estou fazendo a mesma coisa que se faz na ditadura? O que é a ditadura? A ditadura não é quando as pessoas seguem a regra. Tem uma música que diz: obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, nós lutamos tanto pela democracia e nós estamos dizendo então que a democracia não vale. O que é a democracia? Não é nós termos o direito de expor as nossas opiniões, de defender as nossas opiniões, de defender aquilo que nós acreditamos. Então, quando nós falamos sobre o cancelamento, nós estamos dizendo que as pessoas não podem mais ter opinião. Regina, mas você está esquecendo da minoria. Então, você está me dizendo que é correto algumas coisas? Não, eu não estou dizendo que é correto. Eu estou dizendo que quando algo realmente cria situações que nós devemos olhar, nós devemos seguir os caminhos corretos. Eu não acredito no caminho correto, não existe justiça. Então, eu quero fazer justiça. Ok, você quer fazer justiça. Você fez uma avaliação de tudo que aquela pessoa trouxe? Ou nós estamos fazendo como as pessoas que são obrigadas a se calarem porque elas não podem falar? A partir de agora, então, tem as pessoas totalmente perfeitas e as pessoas totalmente imperfeitas. Como ser humano, quem aqui nunca errou? Quem nunca, em algum momento, não conviveu com alguém que fosse racista, preconceituoso, homofóbico? Muitas vezes essas pessoas são pessoas que nós até amamos. Nós vamos linchá-las, cancelá-las e simplesmente fechar as bocas delas para que elas não falem? Ou nós vamos transformar essa pessoa, ajudá-las a entender o que aquele comportamento dela traz de prejudicial? Nós vamos nos calar ou nós vamos calar o outro? É muito triste, Sandra, é muito triste. Em 2014, ocorreu aí uma fake news muito séria que começou no Rio de Janeiro e anos depois foi descoberto. Uma moça recusou um rapaz no namoro, ela não quis se relacionar com ele, e ele divulgou uma fake news com uma foto
um modelo, como se fosse uma foto desenhada, dizendo que essa mulher ela era procurada por sequestro de crianças. O que aconteceu? Esse caso até foi usado numa propaganda de fake news. Tá? No Guarujá, uma dona de casa foi confundida por essa foto feita, por esse desenho falado, e ela foi linchada. E quando fizeram a propaganda sobre fake news, quem falava era a filha dela, e a filha dela dizia: por conta de uma fake news, a minha mãe foi morta e eu fiquei sem mãe. Isso é muito sério. Tá? Então, nós assim, quando nós falamos do cancelamento virtual, nós estamos dizendo que quando uma pessoa é atacada, essa pessoa ela pode perder todos, se um grupo se volta contra ela e ela é feito o cancelamento virtual, pessoas que patrocinam, empregadores, amigos, muitas vezes simplesmente ela perde tudo. E aí o que isso gera? Isso gera que muitas vezes essa pessoa não dá conta e ela se suicida. Tá? Uma das coisas que eu achei muito interessante quando eu estava olhando essa questão de a política do cancelamento, casos que você olha e que você fala, gente, mas o que levou as pessoas a chegar a esse ponto? Tá? Eu estava vendo o caso de uma moça que ela foi abandonada no altar. E, olá Mari, bem-vinda. Ou seja, imagine o que é uma mulher ser abandonada no altar. Eu nunca passei por isso, espero nunca passar por isso. Porque você construiu os teus sonhos, você preparou um casamento, você organizou tudo para você se casar e você é abandonada no altar. Eu acho que não existe pior situação para uma mulher do que essa. E as pessoas começaram a dizer que ela fez um casamento, o jeito dela salvar a situação para ela foi ela resolveu casar consigo própria e manter a festa, para não perder a festa. E ela foi cancelada. E o cancelamento foi tão forte que ela pulou do 9º andar e se suicidou. Ou seja, essa moça foi abandonada no altar. Ela já passou por uma rejeição, que quem é mulher sabe o quanto ser rejeitada dói. Homens também sabem, mas uma mulher ser deixada no altar é a morte para qualquer mulher. É matar os seus sonhos, é matar as suas esperanças, as suas confianças. E aí ela ainda foi rejeitada por todo mundo que a seguia. E além de ser rejeitada, ela foi criticada, humilhada, apedrejada. Ela não deu conta, ela se suicidou. E quem é responsável por esse suicídio? Quem é a pessoa que vai assumir a responsabilidade por essa vida que se perdeu? Então, eu acho, e eu acredito, né? Eu até brinquei com a minha secretária. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco quem vai ser cancelada sou eu, pela minha opinião de olhar o ser humano e de olhar emocionalmente por ser humano. Porque se alguém se desagradar dessa minha live, pode de repente me acusar de que eu estou defendendo ou sendo contra, e eu não se tem o direito de defesa. É pior do que se nós vivêssemos uma ditadura. Ou seja, você é morto sem o direito de se defender. É o normal de uma ditadura, não é verdade? Infelizmente, a Ana está dizendo assim, me lembro desse triste acontecimento, muito triste. Por quê? Porque muitas pessoas, quando passam por um cancelamento, elas não têm estrutura emocional. Quem de nós tem estrutura emocional para lidar com a rejeição? Eu me lembro de uma frase do Steve Jobs que ele disse: você ser um fracasso na sua empresa é uma coisa. O seu rosto estar em todas as revistas do mundo, sendo colocado, tá, como um fracasso. Eu não dei conta naquele momento, eu entrei em depressão. E é verdade, naquela época eram as revistas, hoje não, hoje isso ocorre em questão de segundos. E a pessoa pode perder o emprego, pode perder tudo. Ou seja, quando eu tiro tudo da pessoa, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Eu estou sendo justo? Eu estou sendo honesto comigo mesmo?
Eu estou julgando essa pessoa com todas as informações, ou eu estou somente assumindo a posição de que eu, um ser perfeito, imaculado, que não tenho erros, uma divindade na Terra, tenho o direito de julgar aquele ser humano que não merece nem viver. E eu conto o quanto isso, eu tenho consciência do que significa isso para outra pessoa, ou eu preciso sentir isso na pele para eu poder olhar o outro com mais amor, com mais atenção, com mais empatia. Se você discorda de algo que o outro diz, se você acha que o outro está sendo, preconceituoso, agressivo, homofóbico, xenofóbico, simplesmente vá lá e denuncie. Todas as redes sociais têm um canal de denúncia. Denuncie e pede que as medidas sejam tomadas. Tá? Existe uma frase na Bíblia que diz: não julgueis para não ser julgado. Mas eu acho que as pessoas esqueceram dessa frase, né? Esqueceram que, na verdade, quando nós julgamos, nós esquecemos que o julgamento pode vir. A Ana está dizendo: sua live sempre foi esclarecedora. E eu espero que continue sendo, Ana, porque na verdade é muito difícil falar sobre alguns assuntos que nós sabemos que precisam ser falados e que as pessoas muitas vezes têm medo de falar, embora eu acho que agora muitas pessoas estão falando sobre cancelamento. E precisa ser falado, precisa ser discutido. Nós temos leis, nós temos mecanismos de denúncia. Tá? Nós precisamos usar as redes de forma saudável e não para replicar um assédio moral, um assédio, emocional em quem está se expondo. Nós precisamos lembrar que quem está do outro lado é um ser humano como nós, que quando se machuca, sangra. Tá? Que quando sofre uma rejeição, pode entrar em depressão e nunca mais conseguir voltar a ser quem era. Nós precisamos lembrar que todos erramos e existem coisas que exigem perdão, e existem coisas que não há como perdoar, mas isso não significa que eu tenho o direito de julgar, condenar e matar o outro. Senão, do que nós nos diferenciaríamos dos homens das cavernas? Onde é que estaria a nossa evolução emocional, espiritual, política, social? Ou seja, quando nós estamos falando do cancelamento virtual, do linchamento virtual, nós estamos dizendo o que se fazia na Idade Média. Pega a pessoa, coloca lá na fogueira e queima, e deixa ela queimar. Porque quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que efetivamente tem o direito de falar ou de dizer o que pode ou o que não pode? Então, eu gostaria que vocês pensassem. Vocês tinham a noção do que era realmente um cancelamento virtual? Vocês tinham a noção do que era um linchamento virtual? Vocês sabiam do impacto que isso poderia ou causa na vida das pessoas? É muito fácil quando eu falo de algo que é fora da minha esfera, porque eu não vivenciei aquilo. Quando eu falo por algo que eu realmente vivenciei, que eu realmente passei, é muito mais forte. Mas quantas pessoas hoje estão passando por essas situações e não estão recebendo apoio de ninguém? O quanto nós estamos usando a cultura do cancelamento para nos livrarmos das pessoas que não querem dizer aquilo que nós não queremos discutir ou não queremos trazer à tona? Será que nós não precisamos debater o que está ocorrendo? Será que nós não precisamos olhar no lado psicológico disso? Um dos pontos que eu estava lendo é que muitas vezes
Olha que louco, o cancelamento, ou seja, as agressões, as críticas, vêm não só das pessoas, mas de programas de robô. E que às vezes a pessoa até diz uma coisa legal e o robô entra e acaba com a pessoa. Então, como se proteger disso? Será que o jeito de se proteger é parar de falar? Será que o jeito de se proteger é eu me tornar invisível? Será que o jeito de me proteger é sair das redes sociais, é deixar de participar desse mundo? Ou será que o jeito de me proteger é me tornar uma pessoa que vou apontar o dedo para o outro para que ninguém aponte o dedo para mim? Será que o jeito de lidar com essas situações é ignorar, me tornar a vítima ou me tornar o perseguidor? Qual o papel que eu quero escolher nessa brincadeira? Tá? Olá, Thaís, bem-vinda. Tá? Porque quando nós percebemos, o que nós vemos aí? Nós vemos um jogo psicológico, onde o tempo todo nós precisamos de um perseguidor, de um salvador e de uma vítima. A minha pergunta é, quem está salvando as pessoas do cancelamento? Quem efetivamente está se permitindo ouvir a história como um todo? Nós realmente estamos sendo justos? Nós estamos sendo humanos? E aí entra um ponto que mas nós temos que defender a minoria. Eu acho que nós temos que defender todo ser humano. Todo ser humano em si é uma minoria. Nós precisamos, se nós tivermos respeito, se nós pudermos olhar para o outro. Boa tarde, tudo bem, Hector? Bem-vindo. Oi, Thaís, bem-vinda. Nós precisamos começar a entender que o outro também é um espelho nosso. O outro não é diferente de nós. O fato da pessoa ter fama, sucesso, o fato da pessoa se expor melhor do que nós, o fato da pessoa vivenciar experiências boas ou ruins, não faz ela diferente de nós. Quando nós falamos, e eu associei muito essa questão do cancelamento ao bullying, porque não é isso que ocorre na escola, A criança faz uma coisa e todo mundo se junta, em dizer que aquela criança, ela não serve, ela está errada, o que ela fala não é bom. E aí? O que nós ajudamos essa criança? Eu achei interessante porque eu acho que não é só nós pensarmos, é nós também entendermos como é que isso influencia a nossa cultura. E quando eu falo em cultura, uma das coisas que eu ouvi, eu achei muito interessante, é que nós fomos treinados para a cultura do cancelamento. Como? Através dos Big Brothers da vida. O que o Big Brother fala? Você vai lá, você vê o que está certo e está errado, e você liga ou você vai no teu computador e você cancela uma pessoa. E aí essa pessoa sai da casa. Nós vamos sair da onde da nossa vida? Nós estamos nos habituando atualmente, eu não assisto Big Brother, então eu não sou uma expert para discutir isso com vocês. Mas eu ouvi de algumas pessoas que foram, de uma pessoa específica que foi cancelada nesse último Big Brother e que ele não deu conta. E que ele pediu para sair. Por que ele pediu para sair? Dentro da análise transacional, vocês sempre me ouvem falar uma frase: olá, Kátia, bem-vinda. Hector, eu estou bem, muito bem, obrigada, O Hector perguntou como eu estava. Eu sempre falo uma frase que um beijo é 10 vezes melhor que um tapa, mas um tapa é 100 vezes melhor do que nada. Porque quando você me ignora, quando você me cancela, é como se você tivesse me matado, é como se eu não existisse. Se você me ignora, nós estamos na mesma casa e você não fala comigo, você faz o que comigo? Você está me tratando, é como se eu estivesse morta. Você está me ignorando. E quem dá conta de ser ignorado? Quem dá conta de passar por tal grau de rejeição? O que é melhor? Ou o que é pior?
Olá, Silvia, bem-vinda. Será que é melhor eu ser ignorado por uma pessoa que está dentro da mesma casa que eu, ou ficar numa solitária? Porque pelo menos na solitária eu sei que eu estou viva. Eu não vou me questionar se eu sou um fantasma. Dentro de uma casa onde todos me ignoram, ou no mundo onde eu participo e todos me fazem sair desse mundo, será que isso, não é a nossa forma de tentar lidar com as dores que nós não lidamos? Mas não estou conseguindo ler o seu nome, sua idade. Sakdara. Eu sinto que a origem disso tudo é a nossa dificuldade de conviver com quem pensa de modo diverso. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que durante muitos anos as pessoas não se colocaram. Vamos pegar o caso, daquilo que ocorreu. Oi, Sabrina, bem-vinda. Vamos pegar o caso, do que ocorreu nos Estados Unidos com o Me Too. Muitas mulheres, eu assisti um programa falando sobre isso, mulheres que tinham passado por violência 15, 10, 20 anos atrás, começaram a depor e muitas tinham muito medo de falar. Então, eu acho que o movimento começou de uma forma muito positiva, expor aquilo que estava escondido. Só que isso foi nos levando por um processo de intolerância. E um tal grau de intolerância que nós começamos a não querer ouvir o outro, a querer rejeitar o que não fosse a nossa ideia. Não é só conviver com quem pensa de modo diverso, é conviver com quem fala coisas que muitas vezes talvez até eu mesmo queira falar, ou que eu não aceito. Ou seja, é uma fuga da realidade. Quando eu não aceito muitos dos processos, quando nós vemos alguns casos famosos, gente, como é que nós vamos cancelar uma pessoa por um ato que ela fez há 40, 50 anos atrás? Raul Seixas foi um case. Como é que eu posso cancelar uma pessoa por um ato que ela fez há anos atrás? Ou seja, na verdade, eu acho que a origem foi trazer luz para algumas situações. Mas isso se transformou numa caça às bruxas de novo. E somente quem já passou por um cancelamento, por um linchamento, sabe a dor que é. Eu, graças a Deus, não passei, mas eu atendi pessoas que passaram. E é quase como a pessoa chega aqui em frangalhos. Qual é a diferença de uma pessoa que passou por um bullying, por um assédio moral ou por um cancelamento? Emocionalmente, é praticamente a mesma coisa. Ela chega destruída. E o que é maluco é que as pessoas não se dão conta que quando você faz um linchamento, você pode ser processado, porque cada vez mais é fácil encontrar de onde vieram as informações, os cancelamentos. Ou seja, você pode ser processado pelas consequências que aquilo gerou na vida da pessoa. Ou seja, nós estamos esquecendo totalmente que toda ação, ela tem uma reação, uma consequência. E nós não estamos assumindo a responsabilidade por essas consequências. Não tem nada de errado se eu falo algo que não foi legal e eu me desculpo, porque naquele momento eu queria falar uma coisa e falei outra coisa. Não tem nada de errado se de repente eu coloco uma opinião e essa opinião, ela é divergente da de outra pessoa. Isso não significa que eu estou atacando ela. Significa que eu tenho uma opinião, talvez se você me mostrar o teu lado eu possa mudar de ideia. No cancelamento você não tem o direito de mudar de ideia. Você é morto antes disso. Então, o quanto nós vamos, enquanto seres humanos, entender que a dor do outro é igual à nossa dor. Que uma coisa é se você vive daquilo e você é cancelado, as consequências que aquilo gera. Por quê? Porque a pessoa pode não dar conta.
Deixa eu só ler uma coisinha aqui. Eu queria fazer uma pergunta para estão participando, estão levando essa pandemia. Hector, essa pergunta é interessante, mas como ela não está fazendo parte dessa discussão, eu vou tomar a liberdade de não fazê-la e não pedir a opinião das pessoas. No momento que a gente discutir isso, nós podemos falar. A Sabrina disse, mas alguns cancelamentos são positivos, como o Me Too? Então, eu acho que o cancelamento ele é positivo quando nós expomos uma situação e nós levamos aquela situação para um âmbito de um julgamento real. Tá? Então, o que aconteceu com o Me Too? Foram feitas diversas denúncias, aquilo foi levado para julgamento, foi investigado e as pessoas julgaram aquilo, teve um julgamento e teve uma pena. Tá? E as pessoas tiveram que pagar pelo erro que elas cometeram. Agora, isso é uma coisa. E eu acho que sim, quando o cancelamento ele é trazido como uma forma de nós mostrarmos uma realidade que não está sendo trazida, eu acho que é super positivo, Sabrina. O problema é quando o cancelamento ele começa a ser usado indiscriminadamente. É quando o cancelamento ele começa a ser usado de forma fútil. Quando nós começamos a atacar as pessoas sem entender o todo. Por exemplo, um caso que aconteceu no Nordeste, o menino roubou. Ele roubou. Eu sou a favor de alguém roubar? Não, eu não sou. Eu acho que ninguém deve roubar. Agora, eu também não sou a favor, tá, das leis antigas de que roubou, corta a mão. O menino, ele roubou. E ele foi morto. Ele não foi corrigido. As pessoas lincharam ele. Essa mulher do Guarujá, ela nunca sequestrou uma criança, mas ela foi julgada, condenada e morta, e de uma forma super violenta. Então, nesse caso, eu sou contra. Por quê? Porque o julgamento e o linchamento é tão desproporcional o que a pessoa fez, que nós olhamos e falamos, tá, mas espera aí, ele morreu porque ele roubou? Isso ajudou ele em alguma coisa? Ajudou as pessoas de alguma forma? Ele foi educado a não fazer isso? Ele se deu condições dele fazer diferente? Oi, Geise, oi, Mônica, bem-vinda. É disso que nós estamos falando, tá? A pessoa fez um comentário racista. As pessoas deixaram de seguir, as pessoas deixaram de comprar coisa daquela loja, as pessoas avisaram aquela pessoa que ela está sendo racista e que aquilo não é aceito, ou eu simplesmente, em questão de horas, todo mundo começa a criticar, a humilhar, a desqualificar essa pessoa a ponto dela ela não ter como reagir. É um apedrejamento virtual. É um linchamento virtual. Então, nesse ponto eu não acho positivo. Agora, quando nós levamos por uma situação de trazer à tona a violência, o preconceito, as injustiças, eu acho super positivo. Mas vamos olhar a situação como um todo? Eu não posso Você falou uma frase, Sabrina, que naquele momento não foi uma frase politicamente correta. Eu vou buscar em toda a sua história virtual momentos, tá? Onde você era adolescente e você falou algo que você era outra época, outra situação, e você falou algo que naquela época, naquela situação até era aceitável, e que hoje não. E aí eu digo, tá vendo como ela é preconceituosa? Tá vendo como ela tem que ser linchada? Ou seja, e tudo que você fez a favor, tá aí de bom, isso não vale nada. É nesse ponto que é a discussão, se nós não devemos rever essa cultura do cancelamento. A questão é, se eu vejo que uma loja, que uma empresa, ela produz roupas usando mão de obra infantil ou escravizando pessoas para fazer, eu não vou comprar. Agora, eu posso
me colocar, denunciar, pedir que aquela loja, aquela empresa se retrate, que ela tenha oportunidade de mudar. Porque senão eu estou dizendo que ninguém tem jeito ou condições de se recuperar. Eu estou indo contra tudo aquilo que eu acredito. Tá? Óbvio que dentro da psicologia nós temos coisas, nós sabemos que não tem cura. Mas são casos raros. Nós estamos falando de psicopatias graves. A maior parte das pessoas, elas têm a possibilidade de mudar, por isso nós somos humanos. Todos nós erramos. Quem em algum momento da vida não fez um comentário idiota? Quem em algum momento não deu uma opinião e depois mudou de ideia? É só nós vermos a parte política do nosso país. Quem aqui em algum momento não foi simpatizante de A ou B e hoje mudou de ideia? É a mesma coisa. Agora, porque você foi simpatizante do A, eu vou te linchar, vou tirar você das redes sociais, vou te impedir de trabalhar, vou te impedir de viver, porque você se torna uma pessoa não grata para o mundo. Enquanto o linchamento é feito por pessoas reais, e aí a gente vê o ato ali da pessoa morta, e aí todo mundo vai para sua casa se sentindo como se tivesse prestado um favor à justiça, quando na verdade eles foram o quê? Eles foram os salvadores daquela pessoa ou eles foram os perseguidores? Quando nós falamos da cultura do cancelamento, nós estamos falando a mesma coisa, só que não é uma pessoa. Imagina você, vamos pegar um caso que eu estava acompanhando, tá? Que foi a escritora do Harry Potter, porque eu assisti todos os filmes do Harry Potter, né? Eu gosto desse tipo de leitura. Tá? Ela fez um comentário e ela foi considerada, por conta desse comentário, transfóbica, porque ela disse que somente mulheres que tinham útero menstruavam. Oi? Como assim? Tá? E ela foi cancelada. E ela continua lutando por essa causa. Porque a discussão dela, na verdade, quando você lê o contexto inteiro, é uma discussão em defesa das jovens e dos jovens que fazem a mudança de sexo sem ter maturidade emocional ou um trabalho psicológico. É por isso que ela está lutando. Tá? Ela não está discriminando ou dizendo que o fato da pessoa ter ou não ter um útero faz dela melhor ou pior. Mas o que foi visto? Foi visto uma parte, e em cima dessa parte ela foi cancelada, a ponto dos próprios personagens, dos atores que fizeram os personagens, se virarem contra ela. Olha que interessante. Tá? Só que assim, ela tá tendo uma causa pela qual ela está lutando. E aqui não é uma defesa a ela. É um exemplo de algo que ocorre, assim como o exemplo dessa moça que se suicidou após ser abandonada. Desculpa, Regina, a Ana está dizendo, tive um imprevisto, nesse momento vou ter que sair dessa live até agora, mas muito obrigada. Bom, nosso tempo também está terminando. Ana, muito obrigado por estar conosco, mas só assim, para nós fecharmos essa live, que era para trazer para nós pensarmos. As minhas lives sempre são lives para nós pensarmos, para nós questionarmos, para nós provocarmos, como se fala atualmente. A Sabrina está dizendo, eu entendi, temos que usar as redes sociais com mais empatia em relação ao outro. Não é só empatia, é mais usar os mecanismos certos. Se eu não concordo com o que você fala, não é muito mais fácil eu deixar de te seguir? Será que se eu acho que o que você fala é preconceituoso, não é muito mais fácil eu ir lá e te denunciar para a rede social? Porque existe toda uma série de regras para você participar da rede social. Se você faz algo que realmente é totalmente fora da caixinha, é totalmente desumano, será que não é mais fácil eu levar isso e fazer realmente te denunciar para os meios possíveis de te fazerem com que você seja julgada? Tá? Teve uma youtuber que ela fez um comentário super negativo. Ela foi denunciada e ela ficou presa 1 ano e 5 meses.
tá? Ela agrediu as pessoas, ela fez um comentário super pejorativo sobre as pessoas que tinham nascido no Nordeste. Ela foi denunciado, ela foi levada à justiça e ela foi presa. Será que isso a educou? Com certeza educou, porque ela vai repensar uma série de coisas na vida dela, tá? Mas, se eu simplesmente ir lá e cancelar e fazer um bullying cibernético com essa pessoa, um linchamento cibernético, isso vai ajudar essa pessoa no quê? A entrar em depressão? Se suicidar? Nós vamos resolver o problema? Então, acho que existe aí, Sabrina, uma questão de nós, primeiro, discutirmos sobre isso. Segundo, tomarmos consciência sobre isso. Terceiro, entendermos que nós estamos julgando pessoas e não perfis. E entendermos que muitas pessoas que também ficam criticando estão querendo ibope. Porque esse é um outro ponto que não se fala. Mas quando você faz... Tá? Dependendo do quanto você é participativo, a rede também te estimula a ficar mais em cima, seja comentário positivo ou positivo. Então, acho que o primeiro processo é nós termos consciência de que do outro lado tem uma pessoa. O segundo momento é nós discutirmos sobre isso e criarmos uma questão de discussão, de educação em relação ao que vem sendo feito. E entendermos que tudo que nós fazemos tem consequências. E muitas vezes consequências jurídicas. Tá? Todas essas pessoas que acabaram com essa moça que foi abandonada no altar, alguém vai responder pelo crime dela, pela morte dela? Existe algo mais importante no mundo do que uma vida? Para mim, a vida é a coisa mais importante. Quando eu ajudo a destruir uma vida, eu estou destruindo todo um sistema. Isso é muito sério. Quando eu não dou a possibilidade do outro se defender, esquece, eu deixei toda a democracia ir pelo ralo. A Mônica está dizendo, uma pena tudo isso, eu concordo plenamente. Numa próxima vez, a Sabrina está dizendo, numa próxima vez gostaria de saber o prazo de agirmos, o prazer de agirmos assim. Qual o gozo dessas disputas entre o bem e o mal? Então, tudo vai depender do meio onde você participa, Sabrina. Porque nós temos que lembrar que, como seres humanos, uma das coisas que mais nos dão alento é o reconhecimento. Tá? Por exemplo, em muitas gangues, para você participar, às vezes são pedido que você faça coisas horríveis, como matar alguém, e a pessoa faz aquilo para quê? Para ser reconhecido pela gangue e para pertencer. Nós precisamos entender que nós ainda vivemos muito, e essa pandemia eu acho que aumentou mais ainda a nossa necessidade de reconhecimento e pertencimento. Tá, o Hector fez uma pergunta que era como as pessoas estavam lidando com o isolamento e a solidão. Na verdade, nós também estamos falando sobre isso, o que isso provocou. Tá? E quando nós falamos entre o bem e o mal, é o certo e errado, né? É o quanto eu sou melhor que o outro e o quanto, quando eu julgo o outro, eu não me permito ser julgado, né? Porque eu me coloco num outro patamar. Se você tem medo do meu julgamento, você não vai me julgar. Por quê? Porque você pode sofrer, só que isso não significa que eu esteja correta. O Hector está dizendo, oi minha amiga, eu vou deixar um pensamento e me despedir. As decisões que você toma hoje desenham o seu futuro. Eu concordo totalmente com ele nesse ponto. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar de que todo ato tem consequências e sequelas. E que o fato de eu pertencer ou não a uma minoria, e eu acho que todos nós pertencemos, isso foi um exercício muito legal que eu vi há algum tempo atrás, quando você reúne um grupo de pessoas e você começa a falar situações específicas, de alguma forma você sempre vai pertencer a um pequeno grupo. Então todos nós temos que lembrar que somos humanos, e que a lei de Thalia é um olho por olho, dente por olho por olho, olho por olho, dente por dente, é isso? Ela não cabe mais. Ou seja, se você me mata, eu vou te matar. Onde é que está a minha evolução? Onde é que está o meu olhar para o outro, a minha empatia? Será que porque o outro está tendo algo que eu não tenho, ele merece pagar com a vida? A minha grande discussão aqui, Sabrina, é que nós precisamos lembrar que
o outro é humano. E o quão desumano é um linchamento? O quão desumano é quando nós acusamos uma pessoa sem ter provas? O quão desumano é quando nós temos uma cultura de cancelamento em cima, muitas vezes, de uma frase, de um pensamento, de uma ideia, e não da pessoa. Nós podemos julgar a pessoa por uma frase que ela falou, por um pensamento, por uma ideia? Ou nós precisamos sentar e entender aquela ideia antes de fazer o julgamento? Agora, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Todo mundo sabe, só para a gente terminar, todo mundo sabe que, eu acredito que vocês saibam, partindo do princípio, eu tenho um trabalho que chama Jornada das Deusas. E no início o nome era Constelando as Deusas Internas. E eu participei de um artigo num jornal online, e algumas pessoas me criticaram extremamente forte, questionando quem era eu para agora querer acabar com a imagem de Deus e colocar deusas no lugar. Quem era eu para falar de deusas? Se eu não tinha vergonha, se eu não tinha educação religiosa. E assim, foram coisas tão absurdas. Mas foram 4, 5 pessoas, não considerei isso, não considerei que eu passei por um linchamento. E eu lembro que na época eu parei e olhei para aquilo e eu respondi para as pessoas. A minha secretária falou, deixe quieto. Eu falei, não, eu preciso responder. E eu respondi e disse, por favor, leiam o texto. Nós estamos falando de psicologia, nós não estamos falando nada além de psicologia. Não tem nada de religioso no que eu estou te falando aqui. As pessoas nem leram o texto, Sabrina. E elas começaram a me atacar achando que eu estava tentando criar uma religião de deusas. Olha que absurdo. Vamos imaginar que essa moda tivesse pegado, tá? Ali foram 5 pessoas. Elas nem leram o texto. Elas nem me permitiram explicar o que eu estava fazendo. Agora imagina isso numa dimensão maior. Naquele momento eu precisei responder, mas muitas vezes é orientado não responder. Então, eu não considero que eu passei por um linchamento, porque foram 4, 5 pessoas, em comparação com os clientes que eu recebo aqui, é impossível fazer essa comparação, tá? É uma desestruturação emocional sem tamanho. Então, o que eu quero, assim, deixar claro eu que gostaria que cada um que assistiu essa live, talvez ela esteja sido muito solta. Às vezes um assunto vai vindo com o outro e aí nós não conseguimos trazer isso da forma como tínhamos idealizado antes. Mas se eu conseguir, através dessa live, fazer com que você comece a se questionar o que é a cultura do cancelamento, se eu conseguir fazer com que você entenda que um linchamento virtual é igual a um linchamento real, porque acaba com a vida de uma pessoa, se eu conseguir fazer com que você entenda que esse é um assunto que nós temos que falar mais, essa live para mim foi super boa, porque nós precisamos começar a falar sobre isso, para que isso não tome uma proporção onde nós tenhamos jovens se suicidando e nós não sem sabermos o porquê, e quando nós vamos descobrir é por uma questão de um linchamento virtual, de uma cultura de cancelamento. Essa é a minha maior preocupação. Não é nem o julgamento se é certo ou errado, tá? Então eu espero sinceramente ter contribuído um pouquinho com vocês. Espero que eu tenha trazido algum valor com essa discussão, ou esse monólogo sobre a cultura do cancelamento. Por quê? Porque cada vez mais nós temos jovens de 15 a 25 anos se suicidando. Isso para mim é muito sério, muito sério. A vida é uma das coisas que eu mais prezo. E nós não podemos perder, porque de repente as pessoas entraram numa cultura de cancelamento, ou seja, numa cultura de linchamento, porque o jovem não pôde se expor. Porque isso para mim é tão horrível quanto o homem que bate na mulher, ou o adulto que bate numa criança, porque a criança não pode falar. Tá? Isso para mim, sim, é algo insuportável de ver.
Meu coração se quebra quando eu vejo isso no meu consultório. Então, se eu puder lutar na questão de trazer consciência para as pessoas, eu vou fazer isso. Porque meu coração fica em pedaços quando eu ouço isso no meu consultório. Ah, mas a pessoa estava errada. Gente. Bom, eu só vou ler o que foi falado aqui. Vamos terminar, porque eu me empolgo com isso. Segundo a Mônica, super sentido. Obrigado, Mônica. Assim eu não me sinto tão maluca. A Sabrina, eu adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sabrina, pela sua participação. A Mônica está dizendo, o povo está pirando, Regina. Não é só o povo, não, Mônica. Nós também. Esse momento que nós estamos vivendo está nos pirando. O meu amigo carioca, espero termos oportunidade de conversar bem mais sobre esse assunto. Conforto eu também, é um assunto que muito me interessa, tá? Parabéns. Bom, gente, muitíssimo obrigado por mais uma live juntas, tá? De coração, eu espero que essa live sensibilize vocês a olharem para isso. Se vocês fizerem isso e comentarem com alguém próximo e essa pessoa se sensibilizar, uau! Isso faz super sentido pra mim. Um beijo. Até a semana que vem.